surgiu uma coletiva da Sandin, eu já tinha participado de outras, e eu sempre tinha dinheiro reservado para fazer compra da coletiva da Sandin. Por quê? Porque naquela época eu ainda achava que eu precisava ter todas as cores de fita da Sandin. Então, a Sandin apareceu na nossa vida de laceira, e aí eles tinham lá, um exemplo, eles tinham no começo 20 cores, aí eu comprava as 20 cores. Aí chegava a nova importação, chegava mais 10 cores, a gente comprava as 10 cores. Chegava mais 30 cores, e a gente comprando todas as cores, né? Por quê? Porque o nosso desejo materialista era de ter todas as cores da Sandin. Presta atenção, isso não é nada estratégico. Isso não é pensando no cliente. Isso não é pensando na venda. Isso é pensando no ego. Eu queria ter todas as cores de fita Sandin. Quando chegou essa compra que eu fiz, eu fui observar, eu descobri que eu estava fazendo muita coisa errada mesmo, né? Aí a ficha caiu. Por quê? Porque ainda antes de chegar essa compra, eu já estava com aquela pulguinha atrás da orelha, com aquele alerta aceso na minha cabeça, e eu falei assim, bom, eu preciso saber o que eu tenho. Para quê? Para que quando eu for comprar de novo, eu não compre igual, ou eu saiba o que eu tenho que comprar, ou, enfim. Eu estava com esse alerta e falei, eu preciso saber o que eu tenho. E aí eu comecei a tomar nota das cores de fita Sandin que eu tinha, quantos metros de fita que eu tinha, daquela cor, e comecei a imaginar uma forma de fazer esse controle de estoque que comecei naquela época e é o mesmo que eu tenho até hoje, é o mesmo que eu ensino para as minhas alunas. Super simples e eficaz. E aí chegou a minha compra da Sandin. Quando chegou a minha compra da Sandin, eu fui descobrir que eu tinha comprado mais, eu não me lembro se era 40, 50, eu não lembro, gente, de verdade, tá? Mas eu só lembro com exatidão que era a fita 113, que é o pistache. Eu nunca vou esquecer. Eu fiquei com mais de 200 metros da fita pistache no meu estoque. Quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizada, porque a fita pistache definitivamente não saía quase. Então, má gestora ao ponto de ficar com um tanto de fita desse, de uma fita que você não vai usar. E aquilo era dinheiro parado, né? Era muito dinheiro parado. E a partir daquele momento, eu decidi que nunca mais aquilo ia acontecer. E que eu ia, de fato, ter um controle efetivo do meu estoque. E que nunca mais eu iria fazer uma compra coletiva ou qualquer compra de fita sem ter plena consciência de que, de fato, eu precisava daquela fita ou sem estudar e analisar o meu controle de estoque. E assim eu comecei a fazer. Então, eu implementei o controle de estoque, gestão de fitas, e comecei a fazer isso para todo o meu ateliê, a observar tudo, meia de seda, aplique, e não só isso. Eu criei uma metodologia minha super simples, né? Peguei um caderno e comecei a listar as coisas separando por prioridade. Então, eu coloquei assim, tipo de material que é considerado necessidade dentro do ateliê. E aí, naquela lista, eu coloquei tudo que eu achava que era necessidade. Então, linha, agulha, cola quente, pico de pato, tiara, meia de seda, todos aqueles materiais que a gente não consegue produzir sem tê-los. São materiais de extrema necessidade, né? Ou seja, se eu não tiver isso, eu não consigo produzir, não consigo ter o que vender. E eu listei. E eu fiz o mesmo com tudo que era prioridade, mas não era necessidade, tudo que era luxo, porque toda hora vinha um desejo de compra no meu coração e eu pensava, né, em qual das listas ele entra. E aí eu anotava, eu escrevia de verdade, eu escrevia. E aí eu comecei a controlar e controlar e controlar as minhas compras e as coisas começaram a mudar. O resultado começou a aparecer, né? O lucro começou a aparecer, porque eu não tinha falha de gestão de custo, por exemplo, de produto, eu não tinha falha de gestão de vendas, eu não tinha falha de gestão de precificação, de preço, eu só estava falhando no controle de estoque, no controle de compras, né? A minha
falha estava ali. E aí aquilo estava comprometendo todo o resultado do meu ateliê.